Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a região sul. O conteúdo de quase todo o ano do sétimo ano é sobre o Brasil, tá? Então a gente vai estudar hoje um pouquinho da nossa região, tá? Eu quero que vocês me desculpem porque semana passada eu estava sem a câmera, então eu não consegui gravar a aula, mas agora já estamos voltando e nossos formatos de aula vão ser assim. E também vou pedir para vocês, se vocês têm atividades para terminarem, concluir, por favor me enviem o quanto antes para que eu possa fechar as notas, pelo menos desse mês, tá? Tem muitas pessoas aí que estão me devendo notas e continuamos normal, tá, gente? Não é porque as aulas estão sendo à distância que vocês não vão deixar de retirar suas dúvidas, tá bem? Qualquer dúvida, me chama, pergunta e não tenha vergonha de perguntar, ok? Vamos começar? Então vamos lá. A região sul ela é formada por 3 unidades federativas, tá? O que são unidades federativas? São os estados como ela é formada, tá bom? Então o Brasil ele tem 5 grandes regiões econômicas, lembra? A gente trabalhou na aula passada, essas regiões elas foram denominadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, e ele constituiu o quê? Como que ele fez essas regiões? Primeiro por aproximação de cada uma delas, por cultura e economia, tá? Então a região sul, ela é a segunda mais populosa, porém ela é a menor de todas em extensão territorial, tá bom? Então nós recebemos um grande número de imigrantes no nosso território, digamos assim, tá? Na nossa região, ok? Então as três unidades federativas que compõem a região sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as suas respectivas capitais, que é o que? Onde está ali o governo estadual que está ditando ali as leis que devemos seguir estaduais. Vão estar aonde? No Paraná vai ser em Curitiba, em Santa Catarina vai ser Florianópolis e no Rio Grande do Sul vai ser Porto Alegre, ok? O que a gente tem que saber nessa aula? Hoje, nessa aula, nós vamos constituir os aspectos físicos dessa região, que é o quê? Relevo, clima, vegetação. E a aula que vem a gente vai tratar bem sobre população, imigração e economia, ok? Então, olha só, você acha que a região sul é uma região que pode se tornar independente? Então, a aula que vem a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, tá bem? Então, nessa aula vamos conhecer o nosso território, ok? Bom, primeiro de tudo vamos estudar o relevo. O que é o relevo? É o nosso chão, é como que é constituído. Lembra lá no sexto ano, quando a gente trabalhava as formas de relevo? Planalto, planícies, montanhas, depressão. Pois então, vamos compreender como que essas formas de relevo se dá no território da região sul, tá? Então, olha só, o nosso relevo ele é constituído em sua grande maioria por planaltos, tá? Você tem que pensar o seguinte: o Brasil não é um país que tem muita atividade sísmica, nós não estamos em um encontro de placas tectônicas. Então, nosso país, nosso território, não temos vulcões e não temos terremoto, ou seja, tende o relevo a baixar. Então, o nosso relevo é relativamente baixo, tá bom? Principalmente aqui na região sul, tá? Apesar de a gente ter bastante serras, é porque talvez nós estamos aqui numa região menorzinha, tá? Então talvez seja por isso que nós temos tantos lugares que posso te dizer assim, temos bastante serra, bastante montanhas. Mas na verdade é uma ilusão se pensar isso, tá? Na verdade nós temos o relevo mais baixo, ok? Então olha só, quero que vocês prestem bem atenção aqui no mapa. Toda essa região em amarelo são os planaltos mais densos. O que são os planaltos mais densos? Os planaltos mais densos são os planaltos irregulares. São o quê? São aquelas cidades que estão bastante subida, bastante descida. Exemplo, Lages em Santa Catarina. Exemplo no Paraná, Ponta Grossa, Guarapuava. Exemplo no Rio Grande do Sul, as cidades aqui de divisa. Puxa, não vou lembrar nenhuma cidade agora que tenha. Me fugiu alguns planaltos, tá? Mas não tem problema. Vamos juntos. Planaltos mais densos, é isso, são planaltos regulares, quando temos bastante subida e descida, ok? As regiões enlaranjadinhas são as regiões que são mais altas.
aqui no nosso relevo. Serra, tá? Então nós temos aqui próximos a nós a Serra Geral, tá? É a serra que constitui uma grande parte do Brasil, tá? Ela vem desde aqui de Santa Catarina até lá para São Paulo, no sudeste, tá? Também temos a Serra do Mar, que ainda é maior do que a Serra Geral, tá? Só que ela para ali no Paraná, na Baía do Paranaguá. E também vamos encontrar planaltos do arenito basáltico, que é a terra roxa, que é a terra fértil, como é conhecida, e é mais na região aqui do oeste do Paraná, beleza? Ela é bem importante também aqui nessa região, porque nós vamos encontrar, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, tá? Então ela tem um grande potencial hidrelétrico com o seu planalto, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, planaltos irregulares. Em planaltos irregulares nós temos mais cachoeiras, mais quedas, e isso é propício para uma energia hidrelétrica, ok? Então olha só, pensar no planalto vai além de você pensar que o chão é constituído, ele vai pensar também na economia. Então olha só, além disso, minérios, tá? Regiões que são ricas no quê? O minério de ferro, o minério disso, a bauxita é o alumínio, tá? Não temos aqui tão em grande quantidade. Minério de ferro já temos mais, ok? Então olha só, temos muito também nessas regiões aqui, ó, desses planaltos mais densos, digamos assim, temos muito talco, calcita, então esses minerais que nós podemos retirar, tá bem? Regiões que temos aqui, ó, aqui também a faixa litorânea, mais esse verde musgo assim, planícies, são áreas mais planas, ok? Então olha só, quero que vocês pensem o seguinte, a planície não é aquela retinha, aquele reto perfeito, não, mas ela é bem mais baixa em relação ao nível do mar. Os pampas, eles são retos, porém eles são altos, tá? Então, lugares que geralmente são mais altos, ventam mais, ok? Então olha só, temos um planalto com praticamente todas as formas de relevo, só não temos aqui depressão, tá? Depressão, nem depressão relativa e nem depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, tá bem? Eles já não vão se enquadrar por causa da altitude. Então, toda vez que a gente pensar em relevo, a gente tem que pensar em altitude em relação ao nível do mar. Então, quando você está subindo a serra, que dá aquele negócio no teu ouvido, é porque você está saindo de uma altitude e indo para outra. E a pressão do ar em cima de você está ali, ó, cada vez mais pressionando, fazendo com que você sinta essa diferença. Lugares mais altos também são mais frios, ok? Mas ali no clima a gente já conversa um pouquinho sobre isso. Beleza? Entendidos? Picos mais altos que nós temos na região sul. Pico do Paraná, seguido do Morro da Igreja, tá? Então o Morro do Paraná fica no Paraná, o Morro da Igreja fica aqui em Santa Catarina, ok? Na região ali de São Joaquim. Vegetação. Então, toda a região sul está numa área do bioma da Mata Atlântica, tá? Então, durante muito tempo a Mata Atlântica foi desmatada. Então, hoje nós temos poucos remanescentes da Mata Atlântica, tá? Qual que é a principal árvore que é conhecida da região sul? Que é aqui, a Mata das Araucárias, tá? Que é essa daqui, ó, essa árvore aqui, se você não conhecia, o nome dela é araucária. Ela é uma umbrófila mista. Ela está numa vegetação de floresta umbrófila mista, onde ela tem esses, digamos assim, esses ombros aqui que protege o solo quando chove, tá? Fazendo com que o solo não desça ladeira abaixo, por exemplo, tá? Porque as raízes sugam as águas, fazendo com que proteja o solo, tá? Bom, temos poucas árvores de grande porte, tá? Temos mais campos, tá vendo? Com algumas árvores esparçadas, tá bem? Essas aí são as pradarias, como são chamadas, conhecidas, tá bem? Então, olha só, a vegetação toda da Mata Atlântica, ela sofre com o desmatamento, tá? Por incrível que pareça, nós temos mais araucárias no estado de Santa Catarina do que no Paraná, tá? E esse daqui é o pinheiro do Paraná, como ele é conhecido, tá bem? Então, nós vamos ter uma vegetação rasteira, que são as gramíneas, tá? Ou as pradarias, como elas são conhecidas, e as araucárias, ok? Clima. Pense o seguinte,
quanto mais alto, mais frio. Mas está mais perto do sol, professora, não deveria ser o contrário? Tem aquele fator altitude, que deixa tudo mais frio, tá? Então, quanto mais alto, mais frio. Por exemplo, quando os jogadores vão lá jogar na Bolívia, que eles têm que ir alguns dias antes para se acomodar para se acostumar com o ar que é rarefeito. Por quê? Justamente essa pressão do ar em cima de você. Quando você está num lugar mais baixo, as partículas do ar estão cada vez mais distantes. Em um lugar mais alto, elas estão aqui, ó, mais próximas, fazendo com que você tenha que respirar mais, exigir mais de você para respirar. Então, até você se acostumar, tá bem? Então, você vai sentir aquele zumbido no ouvido. Então, isso a altitude também define clima. Então, quanto mais alto, mais frio. Então, outra coisa importante que nós vamos ter no clima daqui é que nós estamos na latitude subtropical. Só isso não define o frio aqui, tá? Define que as nossas estações de ano são bem definidas, tá? O clima subtropical. Mas o frio, a geada, quem vai definir esse daí vai ser o fator altitude, tá bem? Então, temos em Santa Catarina cidades que nevam sim, tipo São Joaquim, tá? O fator que nós vamos ter da altitude, mais a questão da vegetação, tudo isso aliado faz com que neve praticamente do outono e inverno lá, tá? Então, olha só, é a região mais fria do Brasil? É a região mais fria do Brasil, sim, tá? Não é uma região que pode se dizer que neva, porém, em alguns pontos podemos dizer que pode haver neve, sim, tá? Os verões são quentes e com altos índices de chuva, tá? Enquanto o nosso inverno é um inverno mais seco. Olha só, outono, não tá começando a esfriar agora? Você já não tá sentindo um friozinho? Não tava, né? Até mês passado você tava tranquilinho. Agora, a partir de agora, você já tá sentindo um friozinho. Por quê? O que tá acontecendo com o clima? Ah, mudou tudo? Não. Nós estamos no clima subtropical, onde as estações de ano são bem definidas e estamos entrando no outono. O outono é uma preparação para o inverno, por isso que está começando a esfriar, ok? Entendidos? Espero que sim, né? Ocupação. Bom, a gente tem que ter em mente que a região sul, ela foi uma história bem diferente, tá? Nós tivemos durante o Brasil uma política do branqueamento, que era o quê? Vamos branquear o Brasil. Vamos doar algumas terras e assim os imigrantes ocupam essa região fazendo a política do branqueamento. Então, muitas terras foram doadas para alemães, para italianos, russos, olha, uma variedade de nacionalidades, tá? Poloneses, mas quem mais veio para cá com essa oferta foi os alemães e também os italianos, tá? Inclusive, essa população, né, esses imigrantes que chegaram ao Brasil, eles foram os primeiros, que a gente pode se dizer, de luta proletariada do Brasil, tá? Os italianos, principalmente, tá? Então, eles foram os trabalhadores, que a gente pode dizer assim, que estimularam os direitos trabalhistas, tá? Por exemplo, os italianos foram os caras que lutaram para se ter 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso, tá? 8 horas de sono. E eles deixaram como uma herança muito mais do que a cultura. Porque hoje nós temos festas típicas, nós temos uma arquitetura. Olha essa imagem aqui, ó, essa casinha aqui. Essa imagem é em Gramado, tá? Então aqui nós temos uma família alemã, tá? Então nós temos até os dias atuais, por exemplo, uma alimentação, a culinária. Então tudo isso, não vamos dizer para eles, eles ganharam as terras, foi fácil? Não, porque eles ganharam a terra e ó, abandonaram eles ali, ó. Se virar, faz aí o teu. Aí, óbvio que com a terra já fica um pouco mais fácil, apesar de não ser tão fácil assim, tá bem? Então temos hoje grandes cidades do Brasil, grandes cidades da região sul, que nós temos uma grande força da imigração. Por exemplo, Blumenau com os alemães, né? Então, tem até Oktober lá, beleza? Entendido, pessoal? Espero que vocês estejam se cuidando. Qualquer dúvida, não tenha vergonha, chame. Vou pedir para vocês mais uma vez, façam a atividade, ela vale nota
E eu preciso que vocês entreguem essa atividade. Aliás, quero dar parabéns, que vocês foram as turmas que mais entregaram. Mas não foi o suficiente ainda, tá? Então, obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Sinto muitas saudades, inclusive, tá? Mesmo vocês sendo umas pessoas assim, um pouquinho conversadeirinhas, mas sinto saudades, tá bem? Obrigada, se cuidem. Até a próxima.